Então, vou focalizar a minha apresentação em 4 áreas diferentes. Primeiro, eu vou falar sobre comércio e gênero na OMC, como integra a OMC e como nós passamos da informalidade total para a institucionalização. Depois vou analisar como as políticas comerciais podem ter uma perspectiva de gênero. E aqui vou me focalizar nas políticas nacionais, porque a Amrita vai falar dos acordos de livre comércio ou ALC. Eu vou me focalizar nas políticas. Depois vamos falar sobre os regulamentos da OMC e vamos observar, vamos enfatizar que não há perspectiva de gênero. E vou dar um exemplo sobre um acordo de facilitação do comércio. E, por último, vou avaliar como analisar e avaliar o impacto das políticas comerciais nas mulheres. Vamos para o primeiro ponto, que é a OMC. Como eu já falei, partimos da informalidade total e passamos para a institucionalização dentro da nossa organização, isto é, de uma organização conselheira de gênero a outra que adota a perspectiva de gênero. Antes de explicar a vocês o processo na linha de tempo, eu quero explicar a base jurídica do trabalho na OMC. Há um aspecto implícito e outro explícito. Eu vou falar primeiro do aspecto implícito. Quando nós analisamos os objetivos da OMC, no preâmbulo do tratado, podemos observar que há temas, assuntos principais sobre como elevar os níveis de vida, o emprego pleno, o crescimento da renda e o desenvolvimento sustentável. O objetivo da OMC é desenvolver o comércio em função desse objetivo, se focalizando no objetivo de desenvolvimento sustentável. Como isso se relaciona com o gênero? Se nós observamos a definição de desenvolvimento sustentável feito pela ONU, observamos que há 3 pilares, um pilar social, outro econômico e outro ambiental. E podemos observar que as mulheres se encontram no centro desses 3 pilares. Seu papel social não pode ser negado, o papel delas econômico também é fundamental, como vamos observar na nossa apresentação, e também as mulheres têm um papel central na área ambiental, na mitigação da mudança climática. Esse cuidado pela biodiversidade, as mulheres têm um papel fundamental nesse sentido. E se analisamos a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se diz que na década de 20 a 30 nós deveremos atacar a pobreza e empoderar as mulheres e as crianças e abordar a mudança climática. Então, de novo, as mulheres se encontram no centro dessa agenda. E, de forma implícita, as mulheres se encontram no centro dos objetivos da OMC. Nada está escrito no Tratado da OMC, nem há regulamentos comerciais específicos sobre esse ponto, mas isso não significa que as mulheres não tenham uma participação fundamental e central, que, de novo, está implícita, como acabo de explicar. Temos e analisamos a base jurídica implícita na OMC, mas qual é a parte explícita? Vamos para esse ponto, em relação ao gênero e ao comércio. E a primeira base legal são as recomendações da Força de Tarefa de Ajuda para o Comércio adotado pelo Conselho Regional em 2006. E essa iniciativa de ajuda para o comércio foi lançada depois da Conferência Ministerial de Hong Kong, em 2005.
E depois, um ano depois, essa iniciativa redigiu as recomendações para tornar operacional essa iniciativa. E a igualdade de gênero, indicou, era transversal a todas as iniciativas, isto é que, a partir de 2006, esse tema foi principal. Então, há uma base legal que é bastante explícita. Outro elemento explícito também são os planos de assistência técnica da OMC. A partir de 2018, os membros da OMC têm integrado esse mandato por parte da Secretaria para o desenvolvimento de um plano de assistência para os membros da OMC. Esse foi um elemento fundamental em todos os planos subsequentes a partir de 2018. Trata-se de um plano de 2 anos, que é renovado a cada 2 anos, mas é importante lembrar que esse plano técnico foi adotado dentro do Comitê de Comércio e Gênero e foi aprovado pelos membros centrais da organização. Foi aprovado de forma multilateral. Isso é muito importante. Então, devemos lembrar isso, porque vou voltar para esse ponto quando eu falar da institucionalização do gênero dentro do nosso organismo. Então, quando nós começamos a trabalhar em comércio e gênero na OMC? Nós demos início a essa atividade em 2016. Foi uma iniciativa do secretariado da OMC que fez o lançamento do trabalho de gênero. O ex-secretário Roberto Azevedo se tornou no campeão da perspectiva de gênero e disse que uma parte dessas tarefas, desses deveres, consistiam em mostrar as conquistas obtidas e prometeu compromissos para a incorporação desse trabalho de gênero. Então, solicitou o trabalho entre desenvolvimento e comércio relacionado com o gênero. E essa é a forma através da qual teve início essa tarefa. Passamos, então, depois para 2017. Os membros da organização aqui começaram a desenvolver as atividades em comércio e gênero e lançaram a Declaração de Buenos Aires sobre Mulheres e Comércio na reunião ministerial em dezembro de 2017. Essa declaração foi informal. Foi emitida por fora da reunião ministerial. Se vocês analisarem um texto, não conta com o logo da organização, nem o número, nem os nomes dos membros que apoiam essa declaração, e não tem um número de referência, que normalmente são os números que são outorgados a cada um desses documentos. O que estou querendo dizer que se trata de um PDF com o texto. A ideia dos membros nesse momento era dizer, bem, isso é algo muito novo para nós, isto é, para a OMC, muito novo. É algo muito sensível do ponto de vista político. Então, a ideia era, vamos ter essa declaração bem informal e nós vamos utilizá-la para iniciar o debate sobre esse tema na OMC. E isso desencadeou tudo o que aconteceu depois. Essa declaração foi utilizada basicamente como uma pá para fazer um túnel que possa conduzir à inclusão dessas áreas temáticas no seio da organização OMC. E um dos objetivos principais
da Declaração de Buenos Aires foi a organização de 6 workshops para compreender melhor a relação entre comércio e gênero. Tivemos um sobre coleta de dados, outra de inclusão de gênero, mulheres empreendedoras, cadeia de fornecimento global, contratações públicas e assim por diante. Então, basicamente, incorporamos essas áreas debatidas por fora da OMC, dentro desse fórum, para torná-lo mais inclusivo. Vamos ver como essa declaração de Buenos Aires trouxe resultados positivos, e eu vou descrevê-lo em breve. Também, em 2017, a Secretaria adotou o primeiro plano de ação, que nos conduziu a 2020. Estamos trabalhando no segundo plano, que foi lançado em 2021. Isso vai nos manter ocupados até 2026. Está no site da OMC. Depois eu vou passar as referências respectivas ao finalizar a minha apresentação. Em 2020, os membros da OMC fizeram os debates no âmbito da OMC pela primeira vez, debatendo sobre essa questão, o que realmente é excelente. Eles decidiram que era necessário progredir para além de entender quais eram os temas, para além de Buenos Aires, isto é, Buenos Aires mais, e transformaram essas ideias, estabelecendo um grupo informal de comércio e gênero em 2020. Fazendo isso, estabelecendo esse órgão na OMC, o tópico foi estabelecido dentro da organização. No ano passado, em 2022, tivemos a 12ª Conferência Ministerial, conhecida como OMC 12. No pleno da organização, foi negociada e adotada o parágrafo 13 do documento originado nesse momento sublinha a importância das mulheres e a importância deste assunto. Foi adotado de maneira multilateral por todos os membros da organização. Este grupo informal é uma iniciativa, não é uma iniciativa multilateral, mas plurilateral. 85% dos membros participaram desse grupo informal, isto é, o tema de gênero ainda está na OMC e nem todos os membros apoiam. Tem alguns países, alguns membros que sustentam que o gênero não faz parte do mandato da OMC, que não é um tema que deva ser tratado dentro da OMC. E, portanto, não é uma questão de comércio, mas de direitos humanos. Esta é a situação no presente, e eu quero salientar a importância de que esse documento fosse adotado de maneira multilateral, porque isso significa que há uma diferença com o seguinte documento. Para a institucionalização do tema dentro da OMC. Um outro passo tem a ver com o escritório dedicado a comércio e gênero dentro da OMC. Isto é muito novo, porque até ano passado eu fiz este trabalho sozinha, agora eu tenho uma equipe, 3 pessoas que trabalham comigo, e isso faz diferença, não só isso. Novamente, isto significa que
o tema de gênero está sendo institucionalizado, aprofundado nos trabalhos deste grupo informal. Como já falei, ele se estabeleceu em 2020 e o resultado final foi a Declaração de Buenos Aires de 2017. Comparando legalmente o documento do grupo de trabalho na Declaração de Buenos Aires, poderão ver que o grupo de trabalho informal foi além da Declaração de Buenos Aires, estabelecendo e reconhecendo os objetivos da Declaração de Buenos Aires. Quer dizer, estamos falando de um pacote inteiro. Poderíamos dizer que este último relatório é o resultado final da Declaração de Buenos Aires. O trabalho é baseado em 4 pilares: a experiência compartilhada em comércio e geração de políticas. Os membros podem construir a sua expertise em matéria de redação de políticas. O foco é colocado em empreendedoras e também na compilação de dados desagregados por sexo, o comércio eletrônico e também abrangemos temas como propriedade intelectual e outros aspectos das políticas comerciais. O segundo pilar do grupo de trabalho informal é o trabalho analítico. Fazemos uma revisão do trabalho. Isto leva a uma pesquisa profunda para poder colocar os resultados dentro das novas políticas. O terceiro pilar é a ajuda para o comércio. Eu falei que existe um elemento de gênero na ajuda para o comércio. Isso é óbvio. Porém, os membros trabalharam para integrar de melhor forma o gênero para ajudar o comércio. E o quarto pilar é a aplicação da perspectiva de gênero na OMC. Isto é, temos que ver as políticas nacionais e como o gênero foi integrado em políticas comerciais, nos tratados de livre comércio, e como o tema de gênero aparece nesses tratados. Observando as regras, os acordos da OMC com uma perspectiva de gênero e como as cláusulas podem ser implantadas em benefício das mulheres. Isso também quer dizer que temos que incorporar o tema de gênero no nosso trabalho cotidiano. Isto é, o comitê trabalha em comércio igualitário e muitos outros temas. Há múltiplas áreas e devemos considerar esses múltiplos aspectos. Quais são as diferentes iniciativas dentro da OMC, chaves, importantíssimas? Isso está em linha com os objetivos dos membros da OMC e a Secretaria para facilitar o trabalho dos membros. Eu quero salientar 3 iniciativas. Em que trabalha a OMC? A primeira é a pesquisa. Foi criado um hub dedicado a comércio e gênero. Tem mais de 40 pesquisadores dedicados a comércio e gênero em organizações internacionais e no mundo acadêmico. E a OMC integra essa rede. Dentro dessa rede, o objetivo é fazer com que as políticas de comércio e gênero sejam visíveis. Houve muito trabalho nessa área.
e uma base de dados foi construída, incluindo muitos artigos e publicações dos últimos anos. Isto é importante para os fazedores de políticas, porque esta pesquisa pode oferecer informações importantes. Também no ano passado, organizamos uma atividade, uma convenção de comércio e gênero. Foram apresentados 25 trabalhos nesse congresso e convidamos diferentes políticos para que comentassem sobre a pesquisa e contribuíssem com sua experiência nacional. Isso complementou a pesquisa, que pode ser muito técnica. A ideia é construir uma ponte entre os pesquisadores e os fazedores de políticas. Também houve um outro evento, uma cúpula sobre gênero, que vai ser realizada em 13 e 14 de novembro desse ano, daqui a pouco. E qual o objetivo? Gerar a próxima geração de especialistas em gênero a partir da área de governo e da academia, que vão ir à OMC para debater sobre esse assunto e conscientizar a seu respeito. A terceira iniciativa tem a ver com a construção de capacidades sob o guarda-chuva de comércio e gênero. Temos 4 programas de treinamento. O primeiro é treinar os funcionários na área de comércio e gênero. E os outros 3 que estão em desenvolvimento são mulheres empreendedoras, mulheres parlamentares e o terceiro, pesquisadoras. Neste momento, somente conseguimos executar o treinamento para funcionários públicos. Outra iniciativa, que é muito importante, é a geração de políticas. No final desta apresentação, vou voltar sobre este tema para dar uma ideia do que estamos fazendo, de maneira que os membros integrem o gênero ao comércio e as suas políticas em nível nacional. Falando no futuro, a próxima conferência ministerial, que será em fevereiro de 2024, a 13ª, oferece o potencial para obtermos resultados concretos em comércio e gênero. Estamos estudando e debatendo. Ainda é precoce falar para onde os membros querem ir, qual o seu destino, mas há diferentes ambições, níveis de ambição. Por isso eu escolhi essa imagem, né? Acho que é muito clara. O que vemos é um interesse em mudar a perspectiva, especialmente no grupo de comércio e gênero. Os países da América Latina participam desse trabalho e apoiam este tema. Há uma força regional, impressionante. E este grupo latino-americano poderia ser aquele que empurre um maior progresso. Basicamente, o que quero dizer é que tudo está em construção na OMC. Eu não estou defendendo que exista um grupo dedicado em exclusivo a esse tema, mas eu acho que temos a flexibilidade suficiente
para implementar a perspectiva de gênero em benefício das mulheres, mas esse é um outro debate, não vou abrir este tema agora. Eu quero sim dizer que comércio e gênero é uma das áreas mais rápidas em crescimento e que tem crescido muito nos últimos anos na OMC. Considerando o que aconteceu em 2017, houve debates muito informais e, e uma declaração muito limitada para estabelecer este grupo de trabalho. Isso está muito longe de ter um escritório dedicado exclusivamente, isto é, o caminho feito é muito, muito notável. Vamos falar agora nas políticas. Algumas tendências atuais nesse sentido é como foi integrado o gênero na política comercial. Eu vou compartilhar algumas ferramentas. Primeiro, o comércio e o gênero vão juntos. Se nós observamos como os membros integraram essas duas áreas, vemos que as mulheres estão no centro das estratégias de desenvolvimento. Mais de 90% dos membros estão integrando o componente de gênero nas estratégias próprias. Também podemos observar que cada vez mais têm integrado as questões de gênero nas suas estratégias comerciais e de exportação. Isso é muito interessante. E, dessa forma, a área de gênero e comércio são as duas caras de uma mesma moeda de desenvolvimento econômico. Do ponto de vista das estratégias de desenvolvimento, se encontra a igualdade de gênero. O objetivo sempre foi esse. E também o objetivo era ligar a igualdade de gênero com a redução da pobreza, com as questões de crescimento econômico e de governança, não somente da área de comércio. Em muitas políticas comerciais, observamos, em particular naquelas políticas dos estados insulares em desenvolvimento, essas pequenas ilhas, nesses pequenos governos, há um componente de participação das mulheres. E esse é uma questão fundamental para esses pequenos países, para que eles possam ampliar o comércio desses países com a finalidade de aumentar as exportações. E também para poder produzir sua integração no sistema multilateral do comércio, com a finalidade de expandir o comércio e que possa crescer. Então, achamos que isso é interessante, porque vai além do fato do reconhecimento de que as mulheres produzem um impacto positivo para o desenvolvimento, mas também elas produzem um impacto nos resultados econômicos para cada país, em cada um dos estados. Eu quero que você reflita sobre isso, porque a gente pode dizer o que o comércio pode fazer pelas mulheres, mas não pensamos o contrário, o que as mulheres podem fazer em favor do comércio. Produzir uma expansão, por exemplo, do comércio liderado pelas mulheres. Nós devemos pensar nisso. Vou falar agora sobre as políticas comerciais com perspectiva de gênero. E nós podemos observar três tendências principais. Primeiro, a criação de oportunidades para as mulheres, para que as mulheres possam entrar na força de trabalho também,
o tratamento das condições de trabalho e as dificuldades que enfrentam as mulheres empreendedoras e as mulheres em geral. Então, a entrada das mulheres na força de trabalho, há três tendências. A primeira é que alguns países focalizam suas políticas apenas na área hum, trabalhista, na área de trabalho, há indústrias que precisam de investimentos estrangeiros diretos. Então, essas políticas são implementadas na Zâmbia, onde as mulheres são encorajadas para trabalhar na área de mineração. Na Nigéria, por exemplo, como parte da estratégia de investimento estrangeiro direto, as mulheres participam no segmento da construção para o desenvolvimento de suas capacidades, para que possam entrar nesse segmento que é estratégico. E dessa forma, poder atacar essa falta de posto de trabalho. Uma forma de ocupar essas vagas é desenvolver as habilidades das mulheres. Então, foram desenhadas políticas específicas nacionais. Há programas focalizados nas mulheres que se afastaram das suas carreiras, programas que buscam a reincorporação das mulheres no mundo do trabalho, a reincorporação na força de trabalho. E alguns países têm treinamentos específicos dirigidos à capacitação das mulheres no segmento da exportação. Então, por exemplo, um dos objetivos é dobrar as exportações da área têxtil como política têxtil nacional. Estão focalizadas na inclusão das mulheres e também incluir as mulheres dentro da força de trabalho nesse segmento. Então, esses países criaram um centro de empoderamento das mulheres. São realizados treinamentos gratuitos para poder atuar nesse segmento têxtil. Também há incentivos financeiros para dar emprego às mulheres. Esses incentivos são aplicados em diferentes países. Alguns desses países e alguns desses incentivos financeiros são créditos para que as empresas possam dar emprego às mulheres ou possam trazer essas mulheres de volta para aquelas que se afastaram. E também entregar subsídios para certas cooperativas lideradas por mulheres ou para promover o trabalho feminino nas cooperativas. O trabalho das mulheres no segmento de exportação, neste momento, podemos observar que as mulheres estão no nível inferior de salário e de condições de trabalho. É necessário melhorar as condições trabalhistas. Algumas dessas políticas são focalizadas para a melhoria das condições de trabalho em geral. Outro exemplo, no Paquistão, o ministro de Comércio está reformando a legislação trabalhista para promover o trabalho feminino nessas áreas, através da imposição de medidas que incluam o estabelecimento de centros de cuidado de crianças, creches, também centros para aquelas mães que estão no período de lactação.
tudo isso no período de amamentamento, tudo isso dentro da área de exportação. Algumas mulheres trabalham no segmento privado. Na Colômbia, por exemplo, pode-se observar que as mulheres trabalham com a Associação de Produtoras e Exportadoras de Flores. Mais de 60% da força de trabalho nesse segmento é trabalho feminino. Então, tratava-se de melhorar a qualidade do trabalho dessas mulheres e melhorar a qualidade de vida das mulheres, de todas as famílias incluídas nesse segmento de venda de flores. Há diferentes programas e observamos que um percentual de mulheres conseguiu sair da pobreza extrema através da educação e dos projetos que melhoraram seus meios de vida. Outra forma é tratar as questões de mobilidade das mulheres, porque a mobilidade é uma questão fundamental que impede que as mulheres possam entrar no mercado de trabalho. Existem várias iniciativas no Egito, na Gana, onde observamos que os governos, junto com o setor privado, estabeleceram empresas, companhias que estão mais próximas dos lugares de moradia dessas mulheres, para que elas possam ter acesso a esses trabalhos que se oferecem, oferecidas por essas companhias, fábricas no Egito, por exemplo, foram incluídas muito bem na cadeia de suprimento global. Algo também para pensar são as políticas de comércio eletrônico. No Paquistão, e vou citar, a política cria oportunidades mais equitativas de emprego, erradicando as barreiras da mobilidade. Então, isso está estreitamente ligado ao problema da mobilidade. Então, para encerrar esta área temática, a mobilidade é um aspecto, um fator central do comércio transfronteiriço e está ligado à facilitação do comércio. Observamos políticas de facilitação do comércio que estão abordando concretamente a questão dos deslocamentos, da mobilidade. Isso também está relacionado com a estrutura do comércio. Se os programas de comércio podem dar apoio a essa questão, mas não há muitos programas que possam incluir a área de gênero. E o último ponto é reduzir o gap salarial e a discriminação. Alguns países se focalizam nesse aspecto como parte de suas políticas comerciais, tratando a brecha salarial, por exemplo, no segmento da exportação para as mulheres. Algumas dessas políticas estão focalizadas em dar apoio às mulheres. Por exemplo, na área do transporte, há uma iniciativa na França em relação chamada Acting for Women, isto é, agir em favor das mulheres. É um programa que ajuda as mulheres a serem motoristas de caminhão e que obtenham as licenças de condução para poder conduzir caminhões no mundo para o comércio transfronteiriço. Esse é um programa muito interessante. Na Zâmbia também há outro programa das mulheres que trabalham na área de mineração, que tradicionalmente são áreas dominadas pelos homens, cobertas pelos homens. Quando as mulheres entram nessas indústrias, elas recebem 2 ou 3 vezes mais salário que se trabalhassem em segmentos tradicionais, onde estão subrepresentadas, como, por exemplo, na área têxtil.
Também podemos observar algumas políticas que tratam como o setor privado está agindo nesta área, sobre se esse setor tem política de remuneração igualitária nas empresas. Isso foi integrado ao comércio. O que estou querendo dizer é que nisso é que estão se focalizando. Há políticas comerciais na agricultura, cujos objetivos são as mulheres agricultoras. E há políticas que apontam as mulheres empreendedoras em termos gerais. As agriculturas como exportadoras são consideradas empreendedoras, mas há alguma pequena diferença entre elas. Quando falamos em construção de capacidades, falamos em treinar as agricultoras para que elas possam exportar os seus produtos para os mercados estrangeiros. Outros países, por exemplo, oferecem subsídios para a compra de materiais. E aqui podemos dar um exemplo de como alguns membros utilizaram a regulamentação da OMC 16, o artigo 16.2, relacionado à agricultura, para promover as subvenções para agricultoras e a compra de materiais. Não se diz especificamente que é para que seja para mulher ou homem, mas é implementado com uma perspectiva de gênero, de maneira que as agricultoras que não têm acesso a esse tipo de recursos produtivos possam, através dessa flexibilidade, que é tão importante, ter acesso a esses subsídios. É possível também utilizar a Caixa Verde, ou Green Box, esses subsídios, estabelecendo programas específicos concentrados em gênero dentro da agricultura. Também há esquemas financeiros dedicados para as agricultoras, visando que elas tenham acesso a financiamento. Também temos exemplos de colaboração intergovernamental no projeto de políticas agrícolas. É possível incluir nisto o Ministério das Finanças. Isto é muito importante porque, como já sabemos, o gênero atravessa múltiplas áreas. Quando falamos em empreendimentos, eu gostaria de salientar a construção de capacidade das empreendedoras para ter acesso ao mercado internacional, de maneira de poder treiná-las em termos das regras comerciais, como ter acesso a mercados estrangeiros em geral. Isto aparece bastante nas políticas. O segundo ponto tem a ver com as compras de governo. Sabemos que há cotas estabelecidas. Que indicam que uma certa porcentagem das compras devem ser alocadas a mulheres. Há diversas políticas. E o terceiro ponto, que tem a ver com acesso a financiamento, é fundamental. Eu estou falando, por exemplo, de custos de comércio associados à certificação,
a embalagem. Muitas empreendedoras desconhecem tudo isto e precisam de um agente intermediário para poder cumprir com todos os requisitos burocráticos. Isso é um custo. Se elas não tiverem acesso a financiamento, não podem levar em frente esse tipo de projetos. Então, o acesso a crédito, as verbas dedicadas a mulheres e os bancos de desenvolvimento que estabelecem linhas de créditos específicas para mulheres são fundamentais na área de gênero. Vamos falar sobre serviços. Já falamos sobre empreendedoras que querem exportar bens ou serviços, mas o que é que acontece com os serviços? Muitas mulheres trabalham no setor de serviços, muito mais do que em outros segmentos. Só um minuto, por favor. Peço desculpas, só preciso de um minuto. So basically, we have at the global level, we have 59% Globalmente, temos 15% de emprego em serviços ocupados por mulheres, especialmente na área da saúde, turismo, varejo, trabalho doméstico, educação, indústria do bem-estar e beleza. A maioria são mulheres. Setores específicos, por exemplo, de turismo, 54% dos funcionários são mulheres. Na área da saúde, 70%. Na área de cuidado, quando falamos em enfermeiras, parteiras, 80% são mulheres. Esses são apenas alguns exemplos. Existe também uma porcentagem de mulheres piloto no setor da aviação, mas elas não estão significativamente representadas nessa área. O que eu quero dizer é que, considerando as políticas comerciais, não vemos que elas estabeleçam diferenças entre mulheres que trabalham em serviços e aquelas que trabalham na área de produção ou manufatura. Este pode ser um tema porque existem diferentes necessidades dessas trabalhadoras em função do segmento em que trabalham. O mesmo acontece com as empreendedoras. Globalmente, temos milhões de pessoas empreendedoras no segmento de varejo, por exemplo, ou também no atacado. Vejam, aqui temos os números: 50% das mulheres empreendedoras estão no segmento de varejo ou de atacado, menos de 3% dentro da área tecnológica de informação. E também uma quinta parte das mulheres estão no governo, saúde, educação e serviços sociais.
women in manufacturing or services. Quando falamos em empreendedoras ou trabalhadoras, não há uma diferença entre os diferentes segmentos ou fontes de emprego, mas deveria existir essa diferença nas políticas nacionais. Por exemplo, quando falamos na construção de capacidades, as políticas de capacitação, de treinamento, não estabelecem essa diferença, mas há necessidades diversas. Por exemplo, uma mulher que exporta na área de serviços. Isso é diferente de mulheres que exportam produtos. Todos esses detalhes devem ser considerados. Again, on policies providing access to finance, we know that from evidence that women Quanto ao acesso à finança, sabemos, a partir da evidência, que as empreendedoras que trabalham no setor de serviços não devem ter o mesmo nível de acesso a verbas. Se comparadas com as mulheres que trabalham na área de manufatura, as políticas nacionais deveriam refletir isso. Há poucos acordos comerciais que consideram isto. São minoritários, realmente. Voltando às regras aplicadas na área de serviços, há 4 maneiras de oferecer serviços em função dentro da OMC. Temos o primeiro modo, que tem a ver com o comércio interfronteiriço, quando as fronteiras são atravessadas. O modo 2 contempla os consumidores. Por exemplo, o consumo de atividades turísticas. 3, a presença comercial. Às vezes, os fornecedores devem ter presença comercial no mercado estrangeiro para poder entregar ou vender os seus serviços. E o modo 4, que é aplicado a pessoas naturais ou pessoas físicas. Pessoas naturais, aliás, que oferecem um serviço. Esses são os 4 modos incluídos na área de serviço dentro da OMC. 1, 3 e 4 poderiam ser utilizados pelas mulheres que trabalham na área de serviços. O modo 3, por exemplo, é a presença comercial. Por exemplo, uma empreendedora que ministra cursos numa empresa estrangeira deve estar fisicamente para oferecer esses cursos. Por exemplo, agora eu estou na Genebra, estamos fazendo este trabalho conjunto em virtude do digital, dos aspectos digitais. Não precisamos da presença física, mas sabemos que as empreendedoras não têm acesso a equipamentos informáticos, à área de sistemas, e elas não podem aplicar as novas tecnologias. Essa pode ser uma barreira. Quando se trata de implementar este tipo de venda de serviços. Estou falando de comércio eletrônico, de estratégias digitais. No modo 4 também, quando falamos da presença de pessoas naturais, físicas.
Algumas fornecedoras, por exemplo, têm contratos específicos. Isso pode ser útil para todas as mulheres, basicamente, então, existem as regras de comércio em serviços. Poderíamos nos perguntar se elas são neutras em matéria de gênero. Em 2011, houve uma convenção e foi adotada uma decisão pelos governos para dar tratamento preferencial a serviços e produtos dos seus membros e dos países nos quais as mulheres ocupem 40% do segmento de serviços. Isto pode ser muito interessante para o desenvolvimento do acesso das mulheres ao trabalho no segmento de serviços. Vamos ver, então, agora a iniciativa conjunta para a regulamentação nacional. Esse grupo de membros realizou negociações e foram adotadas as primeiras resoluções de gênero na OMC, que aqui foram citadas, que diz que se um membro adotasse ou mantivesse medidas relacionadas com a autorização do fornecimento de serviços, esse membro deverá garantir que essas medidas não criem discriminação entre homens e mulheres. Esse é um exemplo de medida que foi adotada por um grupo para a questão de serviços nacionais, que são muito úteis. Não temos muito tempo, vou pular alguns slides. E se posso usar mais 5 minutos, gostaria de falar just focus on the impact evaluation of trade policies. And actually here, do impacto, I would like to a highlight that avaliação often do when we impacto do das these políticas evaluations, we look at comerciais. women Quando in nós three or four different fazemos categories. essas We look at them as avaliações, workers, entrepreneurs, vemos traders, as and mulheres em consumers. 3 I mean, they all categorias, obviously have these como roles, and trabalhadoras, I como would like to extend empreendedoras, e your comerciantes e view that actually consumidoras. women are more than Eu that. quero ampliar essa visão. As mulheres são Women are muito mais do all that. que isso, They are job muito mais que creators. essas They 3 are categorias. As mulheres são entrepreneurs. They criadoras de create jobs, trabalho, and often they create jobs for other women. They are geradoras drivers de of economic trabalho, diversification. We've seen that they are very much dão heavily impulso à included in diversificação the services econômica, sector, which drives muito incluídas no setor de diversification, economic serviços, diversification. They are actually innovators. o que We conduz know à that diversificação when econômica. Também there is são gender equality inovadoras. in a company, Quando há the igualdade company de gênero usually numa companhia, essa companhia is 6 times more innovative é than 6 in other vezes companies mais where there is no gender inovadora equality. Women que are outras entrepreneurs, we've seen empresas that. onde não há They are uma financial perspectiva de gênero. intermediators. They Isso are foi actually constatado com as mulheres empreendedoras. As mulheres também são mitigadoras da responsive mudança for the climática. management of natural resources. Elas são And as responsáveis part of their pela role, gestão dos recursos they are naturais. maintaining E biodiversity. They uma have developed parte do eco-friendly papel das techniques to mulheres preserve the é manter a environment. And biodiversidade in a sense, we can say that they are actually the first em favor circular de economists técnicas amigáveis in this com world. o meio They are ambiente also, e dão since impulso they à represent, economia they circular. contribute As largely mulheres também são to agentes de segurança to alimentar. maintaining, let's say, security in Elas diverse countries, especially as mantêm a a lot of segurança cross-border em traders are diversos actually países trading na área alimentar, food products. em particular They also healthcare goods quando and workers. We've seen se trata the do numbers, comércio 70% of interfronteiriço dos healthcare alimentos. and O social papel care das mulheres now também é in the world. relevante na área da saúde, são And actually this cuidadoras, são work trabalhadoras da and saúde. E they esse are tipo de also trabalho giving or let's say providing unpaid care work outorga as part of their duties in their families.
and we see that this work generates about $11 trillion uma globally. situação onde It's about elas 9% of the experimentam GDP. uma redução da remuneração, porque elas também interesting. devem There are desenvolver two o trabalho standards, doméstico. É but of interessante course, there are desenvolver not. esse fator Women are not so much involved in de peace maior negotiations forma. as Também são mediators, construtoras da paz, but não they play estão an tão essential role in envolvidas forging and nas sustaining negociações de paz peace. como mediadoras, mas elas têm sim um papel And muito importante na manutenção da paz, they na are construção e also na the ones that, consolidação da beyond the paz mundial. treaties, they nurture and sustain Elas peace as part of their community work. alimentam They are e leaders, sustentam and here a I would like to say paz that in terms of female em leadership nível at the comunitário. WTO, As the mulheres figures são are not great. líderes e lideresas Only 36% of WTO na OMC. ambassadors and 19% of ministers Temos in charge of WTO 36% are female. de Only embaixadoras. 23% of WTO bodies are chaired by women. Esse percentual poderia ser melhorado. Apenas Only 23% 4 women dos have postos chaired de the trabalho General Council of the correspondem WTO às since mulheres. E só 4 1995. delas You foram see that the chair presidentas of the do WTO Conselho is Geral da basically OMC a partir do ano the General Council is one of the 1995. highest decision-making bodies Então, of o the Conselho WTO, Geral and this is not é um órgão I'm de afraid tomada to de say. decisões da OMC e And essa perspectiva we've de seen gênero in research não studies that está women can also be realmente revolutionary, sendo but promissora. more like Observamos também que as transforming mulheres podem ser here to this slide. revolucionárias, So in terms of evaluation, and I will use muito mais do 11 ponto years de as vista first, da we have here reforma, 2 muito types of mais que da evaluation. We destruição. have Nesse what we call sentido, ex ante, eu so falo de before revolucionários. approval of Vamos policy, falar sobre dois for tipos de women, avaliação. A and avaliação the ex post ante, que é evaluation, which is antes da after implementação da implementation. política ou do acordo comercial, e a Here ex I've post, que highlighted some vem examples depois da of implementação do how some acordo. members Aqui have been eu trouxe alguns exemplos implementing sobre como alguns these membros evaluations. We have Canada, implementaram essas which is a avaliações. Está o Canadá, gender-based analysis plus tool, which supports really the development essa é of these usa uma ferramenta GBA+, understanding who is que impacted, inclui and also políticas understanding how they should de tailor gênero, policies tenta so that compreender it really quem são as targets mulheres people que that are sofrem most maior impacted. impacto e como essas So políticas I've podem provided ser links adaptadas here, também. and there's Aqui different vocês tools têm o and link videos that can be used, a for diversas ferramentas e understanding recursos que what's podem ser possible exactly. utilizados So para this tool, which is compreender melhor was a tool developed as by particularidades UNCTAD, dessa which is a ferramenta. Outra toolbox ferramenta developed foi more desenvolvida across pela group assess. UNCTAD, An que ex-ante é gender utilizado, essa analysis caixa of de how social ferramentas agreements é impact women. utilizado e está And here centrado we em have comércio four e main gênero e criteria. sobre como as These mulheres are avaliam e como tem descriptive impacto nas analysis mulheres, of como essas gender políticas têm inequalities. So it's impacto kind of nas collecting mulheres. data, É uma basically, análise understanding descritiva where the das inequalities are. desigualdades Then de we have gênero e o contexto quantitative econômico de cada analysis, país. Depois está a análise looking at quantitativa. how Que countries significa isso? exports to GDP. De que So forma a different reforma sectors, comercial tem the impacto na labor economia force, nos diversos so forth. segmentos And of course with comerciais. the gender element to it. E, Then we have logicamente, also com o a elemento de gênero checklist tool, which incorporado. is E looking também at há understanding checklist como measures parte that dessas ferramentas que companies analisa as perform. medidas And then we e have a trade and development index. indicadores que deveriam Just as dar part of this apoio às work, medidas. E we have também temos also o indicador de comércio e gênero. to conduct this São indicadores-chave I've also put para the link here. desenvolver essa análise de gênero. Aqui vocês podem fazer download dessa But then don't ferramenta forget, da it's UNCTAD. not just about economic impact. E, There's also a legal analysis to be finalmente, done. não I se think this trata is quite apenas do key. impacto And you can econômico, do há this também uma ex ante and análise ex post. jurídica que é So the necessária ex ante legal realizar. analysis Pode could ser look feita at, ex ante ou ex post. for example, Essa análise ex understanding ante vai how much buscar gender has compreender been como into your trade policies. And quanto o here gênero foi we have incorporado the nas certain políticas comerciais. policy tools, the WTO. Desenvolvemos algumas ferramentas de políticas na OMC, que é uma abordagem combinada. É um questionário exclusivo para compreender e avaliar em que lugar se encontram as políticas de cada país. Também desenvolvemos uma ferramenta que utiliza conceitos de gênero
como perspectiva de gênero, cegueira de gênero, e como aplicar esses conceitos para fazer uma avaliação da preparação da sua organização em relação a gênero, até que ponto cada organização está preparada para a implementação das medidas. E também temos uma análise política ex post, que trata o impacto dessas medidas para modificar as normas de gênero e aumentar a participação das mulheres. O papel da pesquisa é muito importante também. Nós já falamos do Centro de Pesquisa da OMC e, logicamente, não podemos fazer uma avaliação de impacto sem fazer um levantamento de dados. Esse é um processo muito importante. Estou me referindo à coleta de dados desagregados ou de gênero. Um último ponto para fazer a avaliação dos programas e das políticas. Há poucos processos incluídos nas políticas comerciais nacionais que permitam ajudar a avaliar em que ponto nos encontramos em relação à implementação das medidas. Há exceções no Zimbábue. O Ministério estabeleceu um framework de avaliação e monitoramento que estabelece um departamento de monitoramento e avaliação nacional para justamente monitorar os programas e projetos comerciais e as políticas de apoio às mulheres. E na Papua Nova Guiné, foi estabelecido um conselho assessor para monitorar o impacto das políticas nacionais nas mulheres. Nós estamos tentando saber se essas questões estão enquadradas nos acordos do livre comércio ou nos acordos nacionais. Mas esse é um fator fundamental nas políticas de comércio. Aqui vocês têm o website da OMC, Mulheres e Comércio. Tudo o que acabo de dizer vão encontrá-lo no site. E também passo aqui meu e-mail pessoal, meu contato, o contato do meu escritório da OMC, para que vocês possam entrar em contato. E aqui eu termino e agradeço a todos vocês. Obrigada pela apresentação, Anush. E vamos continuar com a participação da Amrita Bari. Amrita está aqui. Quero apresentar a doutora Amrita Bari, professora associada de Direito Comercial Internacional no Instituto Tecnológico Autônomo do México. É professora co-presidenta do Programa de Cátedras da OMC México. A Rita já publicou nas áreas de Direito Comercial Internacional, solução de diferendos na OMC, criação de capacidade de negociação em economias emergentes, comércio e igualdade de gênero e inclusão da condição de deficiência. Seus trabalhos foram publicados em prestigiosas revistas como Journal of International Economic Law, World Trade Review, Journal of World Trade, Trade Law and Development, Global Trade and Customs, and Journal of International Trade Law and Policy. A doutora Bari foi designada pela Comissão Europeia para fazer parte da lista de candidatos para a presidência do painel de especialistas sobre comércio e desenvolvimento sustentável. Ela também é membro do Conselho Assessor do Center on Inclusive Trade and Development pela Universidade de Georgetown e, em colaboração com a equipe do ITC Amrita, desenhou o primeiro framework para medir a sensibilidade de gênero dos acordos de livre comércio, explicado em um policy paper do ITC que se chama Gender Mainstream in Free Trade Agreements. Sem mais, Amrita, passamos o uso da palavra. Muito obrigada, Verônica. Está me ouvindo? Muito obrigada, sim. Poderia me confirmar se estão me ouvindo bem? Bem.
Estão vendo que eu troquei a minha tela. Muito obrigada. É uma honra poder participar aqui neste evento para compartilhar o trabalho de gênero e comércio nesse curso de treinamento. É uma honra poder compartilhar esse programa em que a Anush não somente foi uma inspiração na área de comércio e gênero, mas também ela é uma parceira de muitos dos meus projetos e é uma querida amiga. Nos próximos minutos eu vou. Entendo que temos apenas 40 minutos. Verônica, é assim mesmo? E devemos concluir em 40 minutos e será ótimo se tivéssemos algum tempo para dedicar às perguntas. Então, vou tentar limitar a minha intervenção a 30 minutos para poder ter pelo menos 10 minutos ou talvez mais para escutar as suas perguntas e sua devolução. Então, vamos tratar de 5 pontos. Primeiramente, vamos ver os acordos comerciais, o desenvolvimento sustentável, vamos ver os acordos que dão poder às mulheres. Em segundo lugar, como esses acordos podem nos ajudar. E também, quais são os tipos de acordos importantes nesta fase e as recomendações em políticas. Vamos ir um passo para trás e começar com uma advertência. A Anush claramente e com muita inteligência esclareceu o modo em que o comércio e o gênero se relacionam, como as políticas comerciais podem derrubar as barreiras contra as mulheres. E devo dizer que há uma bidirecionalidade entre comércio e gênero. Eu vou tratar deste tópico com uma visão mais crítica e vou compartilhar as minhas reflexões críticas sobre como os acordos comerciais atuais trataram dos problemas relacionados com comércio e gênero. Como já falei, indo um passo para trás, vamos ver que os acordos comerciais têm uma compreensão típica sobre o que deve ser um acordo comercial. É claro, são instrumentos comerciais, acordos entre os países para melhorar o acesso ao mercado em diferentes âmbitos. Isso não é mais assim. Os acordos comerciais não são mais apenas instrumentos comerciais para melhorar o acesso ao mercado, porque atualmente incluem outro tipo de objetivos. Entre esses objetivos, os mais importantes são a proteção do ambiente, os direitos humanos, os trabalhadores, as mulheres e a inclusão. Quer dizer que tratam do ambiente, da proteção das comunidades indígenas, a inclusão e outras coisas. Quando tratamos de observar o modo em que os negociadores comerciais negociaram as cláusulas nesse tipo de acordos, vemos que a maioria das cláusulas podem ser classificadas em 6 tipos. As mais comuns são aquelas que mencionam de maneira explícita ou implícita a cooperação. Os negociadores declararam que vão se importar com o favorecimento do desenvolvimento sustentável, com acesso a verbas, educação,
etc. Também temos que o número de acordos e seus anexos e documentos complementares têm reservas quanto à área política para adotar medidas que enfrentem ações relacionadas com as suas obrigações no restante do acordo. Por exemplo, compras de governo ou investimentos, mas há poucas menções sobre comunidades marginais, pequenas ou microempresas, mulheres que tratam de atingir certas concessões. Temos que ver, por exemplo, o novo NAFTA, como estas exceções podem ser culturais através das fronteiras, no capítulo de serviços, e também encontramos nos acordos que essas cláusulas relacionadas à saúde, ao ambiente, adotam a forma de reafirmação dentro dos tratados nacionais, as convenções, levando em conta os objetivos de desenvolvimento sustentável e as declarações de direitos humanos relacionados às mulheres, entre outros. Para concluir, encontramos também compromissos de política nacional que assumem um compromisso para adaptar a sua legislação nacional e procedimentos apoiando o desenvolvimento sustentável e o comércio e o gênero. Na maioria dos casos, observamos que há uma cooperação e, às vezes, os objetivos de desenvolvimento sustentável são mencionados como afirmações. Mencionam a importância do desenvolvimento sustentável no seu preâmbulo, mas esquecem no resto do acordo, porque não há cláusulas que demonstrem isso. Às vezes, os acordos comerciais mencionam o desenvolvimento sustentável como desenvolvimento social, como a incorporação de gênero e, mais uma vez, depois de uma menção, de uma primeira menção, o acordo não volta sobre esse tópico de maneira concreta. Vamos ver a redação, as palavras utilizadas na redação destes acordos. Até agora, quando vemos a redação, a linguagem destes acordos, observamos que há três categorias claramente definidas. A mais frequente, a forma mais frequente de redação desses documentos dizem que vai haver uma boa intenção, que existem cláusulas redigidas utilizando construções gramaticais muito suaves. Se fala na possibilidade de cooperação, da promoção, mas o que acontece? Não são vinculantes, nem garantem que os compromissos destes documentos sejam exigíveis. Então, aqui vemos alguns exemplos, não vou ler porque não dá tempo, mas o tipo de linguagem utilizada, vemos que há outras cláusulas que incluem termos como deve, deveria, que são vinculantes, e expressões não vinculantes, mas depois são exigíveis. E tem a ver com mecanismos de resolução de diferenças. É muito infrequente nos acordos quando falam de
temas de desenvolvimento sustentável, porque vocês sabem que há promessas. E depois, na terceira categoria, poderíamos dizer que são cláusulas mistas. Os membros utilizam uma expressão, por exemplo, vinculante com o uso do futuro ou verbos modais, mas eu vou mencionar o exemplo do Canadá e de Israel, que dizem que pode incluir, mas se pode incluir, pode ser que não inclua. Então, os ODS, as cláusulas incorporadas nos acordos comerciais, mostram que a redação utiliza uma linguagem vinculante e, por sua vez, exigível. A maneira em que estas cláusulas são redigidas não explicam o quanto é exigível, porque devemos considerar 3 fatores para saber se uma cláusula é exigível. O primeiro é a redação, a linguagem utilizada. Em segundo lugar, se incorpora um mecanismo de solução de diferenças. Em terceiro lugar, a localização, porque é possível que estas cláusulas estejam dentro do capítulo de cooperação, por exemplo. E isso se afasta da compliance legal e de que seja ou não vinculante. Então, parte desses acordos falam de mudança climática, 30% fala de direitos trabalhistas e mais de 75% falam de direitos humanos. Então, falamos em cláusulas que têm a ver com o gênero. A OMC nos mostrou que há aproximadamente 21% dos acordos comerciais que podem, pelo menos, incluir uma cláusula explícita sobre gênero, quando explicitamente mencionam ou utilizam termos relacionados com o gênero, por exemplo, mulheres, gênero feminino, maternidade, menina, cuidado, sexo, etc. Neste mapa, podem ver os países pioneiros ou líderes em matéria de incorporação de gênero nos acordos comerciais. Vemos que a Europa, a América do Norte e a América do Sul lideram estas iniciativas que incluem o gênero nos acordos comerciais. Ora, aqui vamos um passo para trás e vemos os problemas existentes. Incluir cláusulas em acordos comerciais. Aqueles que fazem políticas devem questionar o propósito que existe por trás desta integração e desta estratégia de integração. Por que queremos fazer isto? Para empoderar as mulheres na tomada de decisões. E como empoderamos? Ajudando a que elas superem as barreiras. Barreiras relacionadas com sexo ou gênero. E isso nos leva a falar destes 2 obstáculos ou barreiras que as mulheres enfrentam. Anusha já mencionou algumas e já explicamos com uma orientação de negócios num documento que escrevemos junto com a Anush. E como a pandemia da Covid aumentou essas barreiras, especialmente para as mulheres empreendedoras. Isso nos leva à próxima questão. Se tivermos essas barreiras, como podemos fazer para garantir e usar os acordos comerciais para
ir além delas, para superá-las? A resposta é muito clara. Os acordos não são neutros quanto ao gênero. Há resultados distributivos que variam entre mulheres e homens nos mercados, nas sociedades. De uma parte, os acordos comerciais contribuíram de maneira positiva para as mulheres, como funcionárias, como atoras na área de negócios, porque esses acordos reduziram os empecilhos comerciais e ofereceram oportunidades para todas as mulheres e garantiram que os preços dos bens e serviços diminuíssem e se gere uma melhor qualidade para os consumidores. Também contribuíram para derrubar as barreiras que as mulheres enfrentam dentro e fora das fronteiras. Mas essa situação não é tão clara assim. Não é clara porque os acordos comerciais, na verdade, a liberalização do comércio, a globalização do comércio também impactou nas mulheres de maneira negativa. E tem conduzido a menor renda para o bem-estar social. A maior parte das beneficiárias são mulheres. O impacto ambiental e na saúde, com consumo e uma produção maior, o risco de deslocamento do trabalho, devido a que as mulheres têm menos acesso aos recursos. O deslocamento de trabalhos e oportunidades comerciais. Em síntese, a feminização do trabalho, que conduz a maior número de trabalho, mas com salários mais baixos e com condições de trabalho que são deficientes. Esses efeitos negativos da liberalização do comércio nos conduz a um argumento que afirma que é necessário integrar o gênero nas políticas, porque esse é um processo que vai assegurar que as questões negativas possam ser minimizadas e que as questões positivas possam ser maximizadas. Isso pode nos conduzir a um ambiente comercial que seja inclusivo e que funcione para todos e todas. Alguns cientistas, algumas bolsas feministas se opuseram aos argumentos que estamos apresentando aqui. Afirmaram que os acordos comerciais não são confiáveis em relação ao gênero, são os culpados, porque conduziram a aspectos negativos em relação ao empoderamento das mulheres. Então, não devem ser utilizados para melhorar as questões de gênero. O argumento é que devemos usar os acordos comerciais, por quê? Porque não são os culpados. A culpada é a liberalização do comércio, não os comércios. Então, devemos usar esses acordos para regular e atenuar a liberalização do comércio para garantir que a liberalização não continue deteriorando e prejudicando a inclusão das mulheres. O argumento, a resposta à pergunta sobre por que utilizar os acordos comerciais para empoderar as mulheres é, de um lado, para derrubar essas barreiras e ajudar as mulheres a criar oportunidades de negócios. Tenho pouco tempo, então vou pular esse slide, que se refere aos argumentos sobre por que é necessário utilizar acordos como instrumento de negociação para melhorar a igualdade de gênero e todas as argumentações de fundo, mas eu vou pular essa questão. Vemos também que há uma quantidade de acordos no mundo
que já dispuseram ou mencionaram a igualdade de gênero, o direito das mulheres e as barreiras que elas devem enfrentar. Aqui eu identifiquei alguns exemplos de boas práticas. Essas cláusulas podem não ser aplicáveis a outras regiões. Vocês podem observar que esses acordos, como o Canadá, Israel e Chile, incluem questões relacionadas com a responsabilidade social corporativa, habilidades digitais, promoção do empreendedorismo feminino. Está também o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, a proteção das mulheres empregadas, a não discriminação, cuidado das crianças, o acordo transpacífico, que melhora o acesso aos mercados e ao financiamento das mulheres, eliminar as práticas discriminatórias da legislação e a discriminação em nível das aduanas, outros que falam da representação majoritária das mulheres nas assembleias para melhorar o papel das mulheres como tomadoras de decisão, eliminar as regulações e discriminações, programas de conscientização para a eliminação dos estereótipos, o papel significativo das mulheres na economia e sua entrada no mercado do aumento de capacidades. Quando nós vamos para a Europa, observamos que há acordos focalizados nas mulheres como mães, atoras sociais, empregadas, que têm compromissos relativos à eliminação da discriminação trabalhista, proteger a vida das mulheres em situação de conflito, melhorar o acesso aos serviços sanitários e assim por diante. Algo chama muito a atenção quando nós observamos os acordos da União Europeia e em outros lugares do mundo, e no Oriente Médio em particular, há acordos que incluíram cláusulas relativas às mulheres e seu papel é basicamente como mães e não como empresárias, como líderes, como chefas de negócios. Só se referem somente à proteção das crianças, planejamento familiar, maternidade, e isso é realmente uma vergonha. Há diversas áreas que foram tratadas nos acordos em relação ao empoderamento feminino. Há algumas superposições quanto à forma em que são focalizados esses acordos em relação às mulheres. Em termos gerais, podemos observar uma comparação regional ou um padrão regional, com base nos diversos aspectos, como são concebidas as mulheres na América do Norte, no Sul, o que foram feitas em relação a essas cláusulas. Se focalizaram no papel das mulheres como empregadas, mas também como autoras de negócios, porque há cláusulas antidiscriminação, proteção das mulheres indígenas, acesso aos mercados, educação comercial, em ciências duras, acesso ao financiamento e assim por diante. E quando vamos para a Europa, o foco se limita à não discriminação, educação, saúde e proteção. E depois vamos para a África e nos focalizamos na representação das mulheres e no aumento da participação delas nas decisões. A Austrália se focalizou nas habilidades digitais e de infraestrutura digital, comércio digital, mas os países da África do Norte e do Oriente Médio se focalizaram no cuidado das crianças, os programas de proteção familiar e a proteção das mulheres empregadas grávidas.
O que estou querendo mostrar aqui é que a cobertura depende muito da região geográfica da qual se tratar. A inclusão da igualdade de gênero tem base nas condições locais, nas condições culturais e religiosas e também políticas de cada país. Portanto, observamos que há um padrão diferente e há regiões que adotaram abordagens diferenciadas em relação à inclusão de gênero. Há três elementos que são comuns a todas essas inclusões e todas as cláusulas de gênero, com poucas exceções. A primeira é que foram redigidas como promessas de melhores esforços e não saem daí. O que significa isso? Se não cumprirem essas promessas, não há cumprimento ou exigibilidade em relação a esse cumprimento. Segundo elemento comum, a falta de mecanismo de implementação. Embora esses mecanismos tenham sido incluídos nos acordos comerciais em relação ao empoderamento feminino, com frequência foram incluídos sem pensar em como será feita a implementação. Quais serão os procedimentos, as instituições, os atores envolvidos, responsáveis pela implementação, pelo monitoramento e pela revisão desses programas. E terceiro, com frequência, essas cláusulas foram excluídas do âmbito de execução do organismo de solução de conflitos. Então, essas cláusulas foram incluídas nos acordos comerciais sem oferecer uma definição sobre o que é o gênero e o que significa a igualdade de gênero ou a integração de gênero. Com certeza, vocês devem ter lido acordos que incluem essa terminologia. Por exemplo, termos como gênero, integração de gênero, igualdade de gênero. Mas o que significa isso? A única exceção da comunidade da África do Leste é que define o gênero no texto. Não há nenhum acordo que defina esses termos, nenhum acordo. E como negociadores, vocês entendem os problemas que nós estamos enfrentando quando acrescentam esses termos sem dar uma definição. Por quê? Porque esses termos são muito amplos, não são precisos. Podem significar diferentes coisas. Vocês já viram os problemas que temos nós como advogadas comerciais e enfrentamos porque não temos definições em relação à terminologia. Por exemplo, a moralidade pública. Outros exemplos relacionados a produtos são exemplos. E essa falta de definições tem bloqueado em boa medida o nosso avanço. Isso inclui termos como gênero, que pode ser cisgênero ou não gênero. Isto é, gênero tradicional, gênero não tradicional, sem limitar a abrangência e esclarecer se querem que seja aplicado somente para todas as mulheres ou para todos os gêneros, incluídos os homens. Então, vai aumentar, devemos, com essas cláusulas, aumenta a especulação, o temor por parte daqueles países que não têm experiências em negociação das cláusulas de gênero nos acordos comerciais. Isso traz muitas dúvidas e acarreta muitos problemas. E é natural que isso aconteça.
negotiators and countries have so far Os stayed away negociadores nos from países negotiating binding provisions se or precise mantiveram provisions, concrete longe da provisions, and provisions that are drafted negociação in a very de vague way cláusulas for a purpose. vinculantes e redigiram The de purpose maneira is pouco that precisa, mas com um objetivo we have a específico. number of Qual é esse questions objetivo? Qual still é esse outstanding propósito? Porque há muitas dúvidas when we talk about ainda the abertas que não inclusion of foram resolvidas nem gender equality esclarecidas clauses quando in nós trade falamos da agreements. inclusão And das one hesitation cláusulas is the de fear of igualdade de protectionism. gênero If nos you acordos include comerciais. terminologies or commitments on gender equality Uma in trade dúvida é o agreements without defining gender protecionismo, por equality or exemplo. what gender equality O could que include acontece or com o could not include, protecionismo se nós não then definimos a countries igualdade de uh, gênero? might Então, os fear that more países advanced countries who have podem better ter o conditions temor of de que gender outros equality in their países mais jurisdictions might avançados, com use these melhores condições provisions de igualdade de as gênero, tools of utilizem protectionism essas to decrease their cláusulas comparative advantage of being labor intensive in a specific industry. And para that's the real fear. mostrar e exibir The o second fear is protecionismo na cultural indústria. Esse é um imperialism. medo real. E o We have had segundo developed é o world rule us imperialismo once. We cultural. would not let that happen again. It is Temos a new kind of imperialism, which is cultural imperialism, Nós temos um novo because we tipo de see gender imperialismo, que é mainstreaming o as an agenda imperialismo of first cultural, world, as porque an agenda vemos of o developed gênero countries. como uma agenda do And primeiro now mundo developed nos countries may países not, or they are desenvolvidos, figuring out a e new way to tell agora os us países what we desenvolvidos should estão do and what encontrando our domestic uma affairs should forma be de dizer when o this is que a very nós sovereign deveríamos matter fazer for e us. como devemos What conduzir os may be nossos right for you may assuntos not be right for internos me, quando se trata de uma questão de right? And soberania. therefore, O do not que é bom para um, impose your talvez own não seja bom para cultural o or outro. moral standards on us. The Então, other hesitation não is temos que the impor as underrepresentation of normas women in morais decision-making roles. em outros, a baixa Lack of representação political das will is a mulheres major na problem. legislação, And we have a seen how, with two ausência examples of de Canada and vontade Chile, política, eu how acho when que é o you mais have a importante. strong E no Canadá e government no doing its Chile, job, vemos que that filters quando down temos vontade to every level, política including the forte, negotiation and robusta, implementation of trade agreements. The isso cost of permeia, compliance. atravessa todos What os is your status níveis quo as a country? abaixo. O How much custo cost you would da have to incur compliance, in terms of qual o changing your current status do rules, país, legislations, and qual procedures o if you custo were to que vai implement new ter agreement in a trade agreement? esse And the país probability of compliance. se If you were assumir to uma assume a new commitment obrigação on em increasing matéria de women's comércio access e to finance, gênero. for example, in your trade agreement, Se how probable tivermos compromisso is para it for acesso the a finanças, legislature por or the exemplo, parliament back home to qual a approve that? probabilidade de que a Because it is true that the legislação parliament parlamentar needs to go through sustente that enforcement isso? process. Porque The tem absence of que examples of passar positive pelo data leads to parlamento, the sem sense dúvida. that paucity of gender Número desegregation within the 5, labor market, ausência and de that leads expertise to e lack of limitação expertise because em as matéria de policymakers we need dados evidence. desagregados If you're quanto telling ao us that gênero. women Nós, get como lower pay fazedores de agreements, show us políticas, devemos ter the numbers on evidências, how these agreements provas. have Se impacted women, nós and we quisermos have that data. fortalecer a perspectiva de Eventually, a gênero, solution may come, precisamos de but there dados, are efforts com being muito made at the poucas multilateral exceções, level mas in há that direction. esforços And finally, que lack estão of sendo understanding feitos and em awareness nível of the scope multilateral, of como já how do falou we a include nos. E o gender número equality in 6 é a agreements? What falta kind of de gender equality provisions have to be entendimento ou included? What conscientização. is gender mainstreaming for that matter? What do you mean by gender mainstreaming? Qual a And estratégia to que answer nós this vamos last adotar para question, incorporar a perspectiva de gênero few years e ago, para I came up responder a working todas with as IPCC, questões Gender que Responsibility aparecem? Framework to measure gender Eu responsiveness in trade trabalhei agreements. You're free to use this há alguns anos com um grupo to measure how gender responsive your agreement para is ver como o or nosso trabalho on se the context relacionava that you com might os be acordos negotiating e with as that country ferramentas and de how you can comércio increase e the com o gender responsiveness texto of que that pode trade ser agreement. I'm negociado very com outro conscious of país, time. como é possível aumentar a Given the perspectiva schedule de for the gênero remaining quando nós session. negociamos. So I would end Eu with, I would sou conclude muito with by ciente de que that a temos lot uma happened between limitação de tempo, my né? Mas colleagues, eu but a lot gostaria de remains unpacked. finalizar A lot remains to dizendo, be minhas done. And caras there are amigas, que so many conquistamos different muita ways in coisa, which mas we que can put ainda more temos um sense, longo caminho pela more frente. E há meaning, tantos more modos diferentes value de introduzir in the maior ways we sentido, have maior valor, included significação, or no talked modo em about que gender nós equality provisions in our trade agreements. I incluímos don't have time to cover os all these policy artigos de recommendations with gênero you, nos but acordos. I would invite Claro you que eu não posso entrar em cada um some of our desses recent tópicos que publications apresentei, on mas trade eu policy vou and recomendar algumas more trade publicações policy. recentes sobre The book política on trade comercial e policy and gender igualdade de equality that gênero. Anush has published. In fact, Há um inaugurated the livro book with her
first chapter publicado on por trade ANUS, and e recomendo o then primeiro also on capítulo, WTO. que trata I would like to end with that and do really look forward to comércio your questions e and o discussion. gênero e a OMC. Eu fico disponível para ouvir as suas opiniões e responder às suas perguntas. Muito obrigada. Veronica, you're on mute. Veronica, you're on mute. We can't hear you. Verônica, você tem que ligar o microfone. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Desculpe. Muchísimas gracias a Muito Rita y a obrigada, Nus Rita e Rita e Anus, inspiradoras. pelas suas Y apresentações de tão verdad nos inspiradoras. gustaría Na verdade, escuchar a los gostaríamos de participantes. ouvir os participantes Seguramente e, com deben tener sus certeza, devem ter opiniones o suas alguna pregunta opiniões que les, ou que alguma quizás haya surgido pergunta que possa a ter partir de las surgido presentaciones que a partir das escuchamos hoy. Sería apresentações muy que bueno ouvimos escucharlas. hoje. Seria ótimo ouvir O pueden essas también mostrar opiniões. alguna pregunta Também en el chat. podem escrever a pergunta no chat. Thank you, Anush. Obrigada, Thank you for the Verônica. presentation. Obrigada, Nuj e Very Amrita, insightful. pelas suas I have one apresentações. question, Foram Anush. maravilhosas. Eu tenho uma pergunta para a Nush. Reasonable outcome in your view for Qual seria um implementing, resultado WTO razoável conference on the discussions, a- if this was na sua okay, perspectiva? Porque sabemos but que how do depende you dos see debates, daquilo que se this diz. topic going Como further você in vê the WTO? este assunto? Como você acha que o problema do gênero vai se desenvolver Thank na you, Patricia, OMC? for this question. Yeah, it's Obrigada, Patrícia, difficult por to essa expand pergunta. too much on that topic because it's still extremely early stage. I mean, I think first Se of all, você quiser que a that gente trabalhe mais nesses possible tópicos, outcome would não be vai ser possível. Ainda estamos numa fase precoce. Um resultado possível seria um parágrafo again, which has its importance, na even though 13ª to be very honest, Conferência the last paragraph Ministerial. was so awfully drafted. Para ser sincera, o But último still, I know the Word parágrafo da document última found convenção foi completely was wrong and redigido how it was there. So com that's important, muitos right? erros, né? É So muito ruim, there's so much mas going on queremos that garantir it que a would be noção de better empoderamento das to mulheres maybe aparecesse. a paragraph that Eu acho doesn't que contain devemos all the melhorar a needs that redação need desse to, for parágrafo example, work on e small businesses, maybe a dedicated acho que paragraph não on deveríamos incluir, economic empowerment, deveríamos ter um parágrafo maybe dedicado possibly para on o the empoderamento some needs em at pequenas at empresas, por actions. exemplo, e também dar Um, sinais sobre Overall, if we as look at ações a members serem behavior in the assumidas. WTO, Eu acho they are que, past vendo que os adopting membros da certain OMC fizeram, declaration like the Buenos Aires Declaration. I mean, we are eles recently adotaram past doing that. declarações com uma But I intenção think geral, needs are como a de really Buenos about Aires, mas action. acho que devemos ir um Now, passo what além. action means in terms of Os transatlantic membros estão cooperation, it prontos could mean para tomar implementing things. decisões e One of the ações key dentro da objectives OMC. of Isso the pode significar WTO muitas coisas. Um dos presidents objetivos-chave is kind of dos looking at presidentes how deste to grupo maintain informal the work of the WTO as an é institution in the ver sense como that, é possível okay, how do incorporar we o talk gênero ao about trabalho da OMC de women in maneira agriculture institucional. in the Committee on Agriculture? Como How do podemos we falar das expand mulheres it? na How do we agricultura, bring these issues into the regular podemos system of tratar disso no agriculture? Comitê de Agricultura, How do como we podemos incorporar implement isso, por the exemplo, dedicated no grupo chapter que of elabora as anti-women normativas. exports? Podemos The ter ones done by the Secretariat and capítulo done by dedicado the a government. gênero So nas that nossas kind of revisões mainstreaming periódicas, gender into the work. feita pelos governos. Então, I assim, think this poderíamos could be incorporar o something that gênero could be quite em nosso valuable. trabalho But cotidiano. then I'm not sure that Seria maybe we are still 100% there. teria muito valor, Give you an mas não example tenho about what certeza happened in the aid for de trade que seja initiative. possível So as part of the aid for atingir trade, we muito. have Vou dar um every 2 years exemplo da we conduct iniciativa de a monitoring and comércio evaluation que há exercise. We look at 2 anos how nós fazemos trade um has been exercício managed by avaliatório the através do qual recipients, observamos how como o comércio the foi members have, utilizado let's say, dispersed aid for trade for developing countries. And so, as part of the work we foi did in the utilizado, last 2 years, we por managed to exemplo, include pela dedicated assistência dos países em chapter there desenvolvimento. as Nos part of the últimos second 2 anos, kind of big incluímos survey that we conducted.
um questionário, é uma grande pesquisa, né, enquete, que estamos levando em frente. Temos um questionário que trata do gênero para coletar informação muito interessante. Já coletamos informações muito interessantes. Nesse ano, não conseguimos fazer, porque algumas pessoas, alguns membros, não ficaram muito felizes com o que já tínhamos feito. Basicamente, isso nos fez recuar, né? Sendo honesta, todo o trabalho que nós fizemos foi quase derrubado, mas não interessa, porque o importante aqui é a OMC. Isso é muito difícil, porque precisamos que seja adotado de maneira multilateral. Outro resultado é que alguns membros, dentro dos grupos de trabalho, poderiam decidir avançar com estes tópicos, e nós, como grupo, ou como um subgrupo, vamos nos comprometer a ações. Por exemplo, sei lá, estabelecer um exercício de avaliação das políticas comerciais nacionais que complementam a revisão dos mecanismos comerciais existentes na OMC. Poderia ser isso ou alguma outra coisa. Por exemplo, dedicar 10% ao comércio, ao gênero, né? Dedicar ao gênero. Neste momento, estou pensando em voz alta, mas são ideias em potencial que poderiam ser assumidas através de compromissos não vinculantes. Talvez os líderes tenham apoio dos outros com o passo do tempo. Provavelmente, o que vamos ver, no melhor dos casos, será um parágrafo